Em 2013, o mundo conheceu o filme Invocação do Mal, que fez muito sucesso na época do lançamento e faz até hoje. Mas o que pouca gente sabe é que o filme suavizou uma rotina de terror de quase 10 anos. E hoje eu vou contar pra vocês a história real da família Perron na fazenda de Hillsville, que foi o caso que inspirou o filme Invocação do Mal. E antes de falar sobre o caso, se você quer acompanhar mais conteúdos como esse, sobre casos reais, reviews e filmes de terror, já se inscreve no meu canal, porque toda semana eu trago conteúdos como esse. E se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de curtir, porque assim o algoritmo do YouTube vai estar te entregando mais vídeos como esse. Agora bora lá pro caso. Em 1971, um casal chamado Roger e Caroline e suas 5 filhas, Andrea, Nancy, Christine, Cindy e April, se mudam para uma nova propriedade. E o que parecia que seria só uma casa comum se tornou um pesadelo para essa família. Gente, já na primeira semana da família nessa casa, eles relatavam que objetos mudavam de lugar sozinhos. Além de outras coisas que aconteciam, como por exemplo um montinho de terra que aparecia no chão da cozinha após ser limpo, e o frio inexplicável em cômodos específicos da casa e o cheiro de carne podre que surgia do nada. Com o tempo, a família começou a perceber que não era só um espírito na casa, mas sim vários. E eles foram nomeados de acordo com as coisas estranhas que aconteciam naquela casa. Um dos espíritos era chamado de inofensivo porque ele cheirava flores. E esse fantasma parecia que cuidava das crianças. Já os espíritos perturbadores, eles batiam portas com força, levitavam as meninas da cama enquanto elas estavam dormindo, e além das vozes que sussurravam no escuro. E o pior deles era o espírito de Bathsheba Sherman, que teria sido a antiga moradora da residência. Segundo moradores da cidade, eles diziam que ela era uma satanista que realizava sacrifícios com bebês e posteriormente teria se matado. Mas isso nunca ficou esclarecido, porque na verdade ela morreu de causas naturais. Mas as pessoas da cidade acreditavam que ela fazia esses rituais por conta de um bebê que morreu sob os cuidados dela enquanto ela estava de babá. E Caroline era o alvo principal desse espírito de Bathsheba. Caroline sentia dores agudas como se estivesse sendo espetada por agulhas. Após 2 anos convivendo com as manifestações desses espíritos, a família ficou desesperada e decidiu buscar ajuda. E em 1973, os investigadores paranormais Ed e Lorraine chegam à casa. Lorraine era clarividente e sentiu imediatamente a presença maligna de Bathsheba. Isso levou à polêmica sessão espírita em que Ed e Lorraine tentaram contatar os espíritos. Durante essa sessão espírita, Caroline começou a falar em línguas estranhas, sua voz mudou e sua cadeira levitou antes dela ser arremessada no quarto. E um detalhe crucial é que o Roger ficou revoltado com o estado que sua esposa ficou e expulsou o Ed e a Lorraine da casa. E diferente do que acontece no filme, o Ed e a Lorraine não conseguem resolver o problema. E vocês devem estar se perguntando por que eles simplesmente não foram embora da casa. Gente, eles não estavam com condição financeira de deixar aquele lugar. Eles tinham comprado aquela casa e eles não conseguiam vender porque ninguém queria comprar uma casa com fama de ter espíritos dentro. E, gente, a família teve que aprender a conviver por mais de 7 anos com o sobrenatural dentro daquela casa após a saída do Ed e da Lorraine. Por causa disso, eles evitavam certos lugares da casa e eles criaram regras de sobrevivência para não irritar os espíritos. E o terror naquela casa era tão comum que as meninas cresceram traumatizadas, dormindo no mesmo quarto juntas para se protegerem. Andrea Perron, que é uma das filhas, escreveu uma trilogia de livros chamada House of Darkness, House of Light, contando tudo em detalhes. No filme a gente teve um final feliz, mas a vida real da família Perron foi uma batalha durante 10 anos. Gente, eu acho esse caso extremamente bizarro. Imagina você passar 10 anos convivendo com espíritos dentro da sua própria casa. Mas e aí, o que é que vocês acharam desse caso? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários que eu quero saber.